Iniciados são estudantes escolhidos a dedo por algum mestre para receber, aprender, guardar e repassar os conhecimentos da doutrina secreta. Porque o mestre não vive para sempre, né? O avatar do mestre um dia vai partir e ele precisa ter sucessores para que esse conhecimento seja passado adiante. Esse costume do iniciado, ele nasceu na Idade Média. Porque naquela época, foi na época em que esses conhecimentos se tornaram o que a gente chama de ocultismo hoje. Mas antes eles eram o normal dos povos pagãos. Inclusive lá na Escola da Alquimista, você vai ter uma aula de panorama histórico, onde eu passo toda essa parte aí, uma aula super completa. E naquela época, antes do Império Romano se unir com a igreja, né, institucionalizar o cristianismo, antes do Império Romano dominar grande parte da Europa ali, o que acontecia? Os povos tinham suas próprias culturas. Então, os celtas, por exemplo, eles tinham a cultura deles de se conectar com a mãe natureza, se conectar com o sol era um deus, a lua era um deus, o mar, o rio, a natureza, as árvores. Eles se conectavam como os indígenas se conectam com a natureza, falando com a natureza, falando com o espírito, com a consciência das árvores, e eles tinham muito acesso a planos sobrenaturais, por conta dessa abertura deles. Só que depois, todo esse conhecimento, ele se tornou proibido, porque veio ali na época em que Constantino, imperador de Roma, se juntou, decidiu, né, dizem que ele se converteu, mas na verdade ele queria apenas uma forma de conquistar de forma bélica, militar e de forma mental os povos que ele dominava. Então, o Império Romano foi dominando com o seu exército, que era extremamente tecnológico para a época e mais forte do que o resto do mundo. O Império Romano era os Estados Unidos da época. Tinha muito mais poder bélico, recurso financeiro e chegava dominando pela força. E aí, Constantino, muito inteligente, viu que o cristianismo estava em grande expansão como uma religião e resolveu institucionalizar. Aí foi aí que criou a união igreja-estado. Então, o Império Romano entrava, conquistava o território, e a igreja entrava e conquistava as mentes através de catequizar, depois teve as cruzadas, enfim. E aí, nesse momento em que a igreja entrava, tornou-se proibido, heresia, estudar as coisas que aquele povo já estudava, aquele povo já sabia das plantas, aquele povo já sabia de todo esse conhecimento.